O que é um protocolo? Se você viaja para o Japão, deve aprender japonês. Se viaja para a Índia, deve aprender indiano. Se for para a Alemanha, alemão, etc. Mas se sabe falar o inglês, que é uma língua universal, consegue se comunicar com todo mundo ou, pelo menos, boa parte dele. Antigamente, quando as redes de computadores estavam engatinhando, era um verdadeiro caos quando o assunto era a troca de informações entre os computadores. Isso porque cada empresa tinha seu protocolo de rede e os sistemas operacionais não falavam a mesma língua. Da mesma forma que o inglês, na analogia acima, permitiu que você se comunicasse em diversos países, o protocolo também funciona como uma língua universal, permitindo que diferentes sistemas operacionais e tecnologias se comuniquem entre si. Resumindo, o protocolo é a língua que todos os computadores devem aprender para se comunicarem. Há vários protocolos no mercado, como por exemplo o NetBEUI, que foi usado a princípio pelo Windows 3.11 e o Windows 9X, ou IPX/SPX da rede Novell e o TCP/IP, que é um protocolo aberto, rápido, estável e por isso tornou-se o protocolo padrão da internet. Foi aí que apareceu o modelo OSI, Open Systems Interconnection, seguido por todas as empresas para desenvolver seus protocolos. As 7 camadas do modelo OSI. Imagine a seguinte situação: você está no seu trabalho no Rio de Janeiro e precisa enviar uma carta para um colaborador que está numa filial da empresa em Sergipe. O procedimento para envio da carta é o seguinte: hoje em dia a gente não faz mais isso, mas é só uma alegoria para você entender as camadas do modelo OSI. Eu estou colocando uma contagem regressiva de propósito, tá? 7, você escreve a mensagem e manda para sua secretária. 6, sua secretária digita, imprime a mensagem e a coloca no envelope com os dados do destinatário e entrega ao boy. 5, o boy entrega a carta para a seção de expedição. 4, na expedição, o funcionário pesa a carta, coloca o selo e, junto a outras cartas, a envia para o correio. 3, no correio, as cartas são separadas pelo CEP e a sua encaminhada ao aeroporto. 2, o funcionário do aeroporto leva a carta ao avião. E 1, o avião leva a carta para Sergipe. Chegando em Sergipe, um processo inverso ocorre: avião, funcionário, correio, expedição, boy, secretária e finalmente seu colega de trabalho. Abaixo está o esquema em 7 camadas do processo de envio da sua mensagem ao seu colega de trabalho. As setas indicam a sequência desse processo, ou seja, começa lá no canto superior esquerdo, desce, vai para a direita, tá? E depois sobe até chegar no colaborador. O modelo OSI tem 7 camadas, as quais têm a mesma função dos protagonistas da analogia proposta acima, ou seja, levar a mensagem da origem ao destino. Então está aí o modelo OSI, cada camada tem uma função no modelo. Bom, agora a gente vai ver as funções de cada camada. A física representa a parte física da rede, os cabos, as antenas, as placas de rede, os conectores, os hubs, etc. O que a gente chama também de passivo de rede é tudo aquilo que não tem nenhuma inteligência. A camada de enlace já tem uma inteligência baseada no endereçamento MAC e cuida da comunicação física entre os dispositivos. A camada de rede é onde o endereçamento lógico IP reina. Ela tem a responsabilidade de enviar os pacotes através das redes. Os roteadores operam nessa camada. A camada de transporte é conhecida pelos protocolos TCP. Ele garante a entrega de informações e o UDP não garante a entrega de informações. A gente diz que o TCP ele é orientado à conexão, enquanto o UDP não é orientado à conexão. É nessa camada que os serviços, programas que ficam escutando em portas, operam. A camada de sessão cuida da comunicação lógica entre as aplicações. Quando você entra num site de compras, por exemplo, e depois por algum motivo sai e entra de novo e o site te reconhece, você não precisa fazer login de novo, esse controle está na camada de sessão. A camada de apresentação lida com a criptografia dos dados, compressão, formatação, etc. Em resumo, ela é necessária para que as aplicações possam entender os dados. E na última camada ocorre a interação entre o usuário e as aplicações. As 7 camadas, de cima para baixo: aplicação, apresentação, sessão e transporte, rede,
onde atuam os roteadores, enlace de dados, onde atuam os switches, e físico, que eu botei hubs aí, mas atuam os cabos, as antenas, como eu disse ali, né? Geralmente a gente chama, como eu já disse, passivos de rede. Os passivos de rede não têm inteligência, os ativos têm uma certa inteligência, como os switches, roteadores, IDS, IPS. Esses são ativos de rede, porque eles têm ali uma programação ali que a gente chama de inteligência. Aí você pode estar se perguntando, mas para que toda essa divisão em camadas? Não seria melhor fazer uma coisa só? Essa estratégia de dividir o protocolo em camadas torna o desenvolvimento e manutenção mais fácil, porque o programador da camada 7, por exemplo, não precisa saber como a camada 6 funciona. Agora, voltando ali à nossa analogia, você não precisa saber como a secretária enviará a mensagem. Ela, por sua vez, não precisa saber como o boy enviará a carta para a expedição. Ele não precisa saber como a expedição enviará para o correio. E a expedição não precisa saber como o correio enviará a carta. O correio não precisa saber como o funcionário do aeroporto colocará a carta no avião. E por último, o funcionário do aeroporto não precisa saber como o avião chegará em Sergipe. Cada um tem sua função. Se a carta não chegar ao destino, é mais fácil saber qual dos protagonistas falhou e aplicar a correção naquele ponto de falha. Cada camada dessa tem uma responsabilidade e, se funcionarem direito, a carta com certeza chegará ao seu destino. As 4 camadas do modelo TCP/IP. Para simplificar um pouco mais as coisas, foi criado o modelo TCP/IP. Na prática, esse modelo é o mais adotado. Há autores que dividem o modelo TCP/IP em 5 camadas, mas a maioria das literaturas divide ele em 4 camadas a saber: aplicação, transporte, internet e rede. A camada de aplicação absorveu as camadas de sessão e apresentação. Proxy, gateways, IDS, antivírus, etc. estão nessa camada. Não houve nenhuma alteração na camada de transporte e continua com as mesmas responsabilidades de antes, ou seja, cuida da conexão fim a fim entre os aplicativos, serviços, através das portas TCP ou UDP, como já vimos. A camada de rede ganhou um novo nome, passou a se chamar Internet, mas sua função continuou a mesma, ou seja, garantir que os pacotes cheguem ao seu destino através dos roteadores. E a camada de rede, que no modelo OSI lidava com IPs, absorveu as camadas enlace e física, tudo numa coisa só, e é responsável por tudo que é físico, hubs, cabos, etc., dispositivos com endereço MAC, switch e o ARP. Aqui é uma comparação entre os dois modelos, né? O OSI e o TCP/IP. Você vê que a aplicação absorveu a camada apresentação e sessão, o transporte continua a mesma, a rede mudou, passou a se chamar internet, mas continua com a mesma função, e a camada de rede no TCP/IP absorveu a enlace e a física. Na prática, o que é mais usado é o modelo TCP/IP. Aqui está mais uma comparação entre os modelos OSI e TCP/IP, mas que com o detalhe das entidades que trabalham em cada uma dessas camadas. E aqui a comparação entre a conexão TCP e UDP. A principal diferença do TCP e UDP é que o TCP utiliza um processo em 3 etapas que forma e mantém uma conexão entre um dispositivo e um servidor, né? Então você tem lá, ele envia um SYN, que é um synchronize, o outro lado envia um SYN ACK para aceitar essa sincronização, e o outro lado retorna com um ACK para iniciar aí o transporte de dados. O UDP ele trabalha com dados de disparo rápido do remetente ao receptor, até que a transferência seja concluída ou terminada. Então, a primeira coisa que você repara é que não existe aí um three-way handshake no protocolo UDP, e os dados vão sendo entregues. Se o outro lado recebeu ou não, é outra coisa. Geralmente, o UDP é usado em vídeo ou som, onde se você perder um pacote, entendeu? Isso não faz muita diferença para o olho humano nem para o ouvido humano. A gente não consegue perceber, a não ser que a perda de pacote seja muita. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários e até a próxima.